Olá, Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira santa, dia 2 de abril de 2015. Muitos arrumando malas, quase pegando a estrada. Mas antes de viajar, vamos conferir o programa de hoje. A gente vai falar como foi a noite dos brasileiros na Libertadores. Nenhuma surpresa para o Corinthians, que venceu o Danúbio por 4-0. Já o São Paulo complicou a situação dele, que perdeu para o São Lourenço fora de casa por 1-0. Tem também Copa do Brasil, 16 jogos aconteceram ontem. Grêmio e Vasco venceram, mas não eliminaram o jogo de volta. Vamos conferir como foi a apresentação do lateral esquerdo Egídio lá no Palmeiras. E o Internacional agora é o líder do Gauchão. Mais uma cena lamentável marcou esta partida. Mas vamos começar então falando da grande vitória a derrota do São Paulo ontem fora de casa diante do São Lourenço. E mais uma vez, quem entrou em cena foi o Rafael Tolói. Depois de ter sido expulso no clássico diante do Palmeiras, ontem o jogador do São Lourenço deu esse chapéu, esse lençol e conquistou a vitória para o São Lourenço fora de casa. André, a culpa foi só do Rafael Tolói? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Não foi, não. Temos que dar mérito ao time da casa. O São Paulo não jogou mal, não. O São Paulo até que jogou bem. Eu acho que foi prejudicado pela contusão do Allan Kardec, que não teve condições de terminar o jogo. Até lá estava tudo normal. E aí o São Paulo perdeu uma referência no ataque. E até defensivamente estava bem. Tudo bem, pode ser considerado uma falha, mas também a virtude do jogador de ter dado o chapéu no Rafael Tolói e ter feito o gol. O resultado de ontem foi normal. Eu acho que o que agrava a crise do São Paulo é o bom momento do Corinthians. Agora eu vou te perguntar, André, grande parte da torcida, tricolor não acredita na classificação do São Paulo. É possível, mas ficou um pouco difícil. Você acredita que o São Paulo vai conseguir classificação? Eu acredito que ele tem todas as condições para isso. Vai enfrentar o time mais fácil do grupo. Tudo bem que o jogo é fora de casa, mas vai enfrentar o time que perdeu para todo mundo. E vai jogar contra o Corinthians em casa na última rodada. E está na frente, em critérios de desempate, na frente do São Lourenço. Hoje, se terminasse hoje, estaria classificado. Por que essa classificação não pode vir na última rodada? Então é perfeitamente possível a classificação. Todo esse desespero do São Paulo se agrava por causa da fase do Corinthians. Se não fosse o Corinthians... no grupo, por exemplo, fosse o Boca Juniors, estivesse com 12 pontos, o São Paulo não estava nessa crise toda. Só essa crise é agravada pelo bom momento do arquirrival. Bom, o André acredita na classificação, agora vamos saber se o Muricy Ramalho acredita. O que faltou realmente foi um pouquinho mais na frente, mas pelas características dos nossos jogadores, eu acho que a gente sai de cabeça erguida, né? O duro é quando você perde o adversário te dominando, que não foi o caso. Aqui eles fazem pressão sempre, né? Eu acho que a gente tem que lutar até o final, a gente tem chance ainda, tem que brigar até o final. Mesmo assim, ainda matematicamente, todos teriam chance, independente de uma vitória ou não do Corinthians na próxima rodada. Nós temos que fazer o nosso, logicamente que nós temos que fazer o nosso placar no jogo fora de casa, né? André, agora falando do jogo em geral, o Pato não fez diferença, né? O Ganso também não. Você acha que o Muricy Ramalho chegou a hora dele colocar o dedo na ferida, ter coragem de tirar alguns jogadores? Mas aí coloca quem? O Bosquilha, não? No lugar do... Tem que... Ele pode até buscar essas alternativas, mas eu acredito que a partir do momento que ele fizer isso, ele também vai estar chamando muita responsabilidade para ele. Eu acho que ele tem que dividir essa responsabilidade com os principais jogadores do elenco. O Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, que são jogadores caros que mereceram um investimento muito grande da equipe do São Paulo. E agora confira o Pronto Falei. Assistindo ontem o jogo do Corinthians, eu lembrei de um treinador que todo mundo esqueceu. Os dirigentes, a imprensa, ninguém fala mais nele. E olha que ele foi treinador do Corinthians, ele foi treinador do Grêmio, ele conquistou títulos, ele foi também treinador da equipe do Flamengo. Só que, por exemplo, o Atlético Paranaense trocou de técnico e não lembrou dele. O Santos demitiu o treinador, efetivou o interino e ninguém sequer
cogitou a contratação dele. Ele é novo, tem apenas 52 anos, tem muitos anos de carreira pela frente, mas ninguém lembra mais do ex-técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. Só eu que lembrei mesmo. E se ele for esperto, numa hora dessas, ele está se reciclando. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos conferir como foi a grande vitória do Corinthians. Venceu o Danúbio por 4-0 e também vamos falar muito de Copa do Brasil. 16 jogos aconteceram na noite desta quarta-feira. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer nesta quinta-feira santa aqui no nosso programa. Começando com o André e a Emily, lá de Itapebi, Bahia. Ediana Clara, de São Félix, do Coribe, Bahia. Juan, Wendel e Brian, de São Luís do Maranhão. Luan, lá de Belém do Pará, foi ao jogo ontem, né, do Paysandu contra o Águia Negra pela Copa do Brasil e tirou foto. Valeu, Luan! Olha o Manuel Max, lá de Manaus, Amazonas, torcedor do Inter. Marcinho, lá de Vazante, Minas Gerais. Bonito iate seu, hein, Marcinho? Olha a Maria Cecília fazendo pose, corintiana, e com o André lá no fundo, de Luislândia, Minas Gerais. Olha o Rafael Cruzeirense, que seu time é lindo, hein, Rafael? E o Lucas é atleticano, lá de Campos Gerais. Seu time é lindo, Lucas. Roberto, lá de Iguape, São Paulo. E euzinho lá no fundo. Valeu, Roberto. Tatilene, de Baiox, Paraíba. Vitor, Ney e Lucas, a família lá de Belém do Pará. Família remista. E olha o vídeo, gente, da Tainá e do Ivan lá no Itaquerão ontem. Olha que máximo. Arrasaram, muito bem. Muito bom, mandaram foto. A gente pediu, eles mandaram, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora de Palmeiras. Por que você tá rindo, André? Não, ficou muito legal. O pessoal quiser mandar, pode mandar. Pode mandar vídeo, pode mandar foto. Aí vai ter os jogos no final de semana agora. Tirou a foto no estádio, manda pra gente. Exatamente. E vídeo, foto, né, André? Você não falou do vídeo. Se quiser mandar vídeo, também pode mandar os vídeos aqui para o nosso WhatsApp 628599.000. Mas não se esqueça de colocar o nome e a cidade. É isso. Agora o assunto, André, é Palmeiras. Vamos falar deixar de falar um pouco de Libertadores, mas agora a gente vai falar de Copa do Brasil muito mais. Porque ontem o lateral esquerdo, Egídio, foi apresentado. Sim, eu sei que a disputa ali pela lateral também vai ser grande, tem grandes jogadores. Infelizmente o João Paulo machucou, tem o Zé Roberto, tem o Vitor Luiz, né? Mas eu venho para disputar a vaga, der a oportunidade de jogar, vou dar o meu melhor em prol do Palmeiras. Meu pensamento agora somente é o Palmeiras e jogar bola. Espero que a transferência chegue o mais rápido possível e me estar liberado para poder atuar. André, você acha que tinha necessidade de contratar o lateral Egídio neste momento lá no Palmeiras ou não? O Egídio é bom jogador, foi eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele tem condições de ser, mais uma vez, um lateral de ponta do futebol brasileiro, e essa posição é muito escassa. Então foi uma oportunidade de mercado. Não foi, tudo bem, não precisava, mas você reforça, você qualifica o elenco. Grande contratação do Palmeiras. E um prato da casa que poderia ser revelado não vai ser, né? Não vai ser. Essa é a parte ruim, né? Essa é a parte ruim, mas o Palmeiras, por exemplo, não está revelando ninguém, né? Porque está aproveitando apenas as contratações de fora. Essa é uma dificuldade que o futebol brasileiro tem. Agora o assunto é Copa do Brasil. Antes dos gols, vamos conferir os resultados. 16 jogos. Vamos lá. A Napolina perdeu para o Vitória 2-1. Ituano venceu o Joinville por 3-0. River perdeu para Fortaleza 1-0. Rio Branco perdeu para o Vasco 2-1. Jacuipense perdeu para o Paraná Clube 1-0. Coruripe empatou com o Atlético Goianiense. O Globo perdeu para o América de Natal em casa, 5-1. O Operário empatou com o Avaí em 0-0. O Campinense perdeu para o Grêmio, 2-1.
O América classificou, né? América de Natal. O único dos jogos de ida que conseguiu a classificação. Vai lá. Isso aí. Botafogo da Paraíba empatou com o Botafogo do Rio em 2-2. O Ceni perdeu para o Sport em 2-1. O Confiança empatou com o Ceará em 0-0. O Brasília vai jogar hoje contra o Náutico, Nacional contra o Bahia e o Remo contra o Atlético Paranaense. Jogos de volta. Goiás classificou, venceu o Santo André por 1-0. O Figueirense classificou, venceu o Princesa de Solimões por 2-1. Sampaio Corrêa classificou, venceu o Estrela do Norte por 4-1. O Globo, né, conseguiu a classificação. O Operário... repetiu, né? É isso aí. O Paysandu venceu o Águia Negra por 2-0. Acho que repetiu alguns jogos, né, André? Isso. É isso aí. Vamos lá. Vamos agora conferir alguns jogos que aconteceram na noite desta quarta-feira. Começando com a derrota aí do Rio Branco para o Vasco. O Thales fez 1-0 para o Vasco. Depois o Douglas Silva de cabeça vai fazer 2-0. E o Rio Branco vai garantir um golzinho. O Quinho, 2-1. Tem jogo de volta. O Ituano venceu o Joinville por 3-0. O primeiro gol quem fez foi o Clayson. Depois o Jonathan Lima vai aumentar a vantagem para o Ituano, 2-0. E o Ronaldo, de pênalti, vai garantir a vitória do Ituano, 3-0. Mas tem jogo de volta. A Napolina perdeu em casa para o Vitória, mas foi o Pedro Oldoni que abriu o placar para a Napolina. Depois o Rogério vai empatar para o Vitória, 1-1. E o Luiz Gustavo vai garantir a vitória do Vitória, 2-1. E olha que o Neto Baiano ainda perdeu um pênalti. Vamos lá, o Goiás venceu o Santo André por 1-0 e quem fez o gol? O Eric. O Globo perdeu em casa, olha aí, ó, 5-1. O Cascata abriu o placar para a América de Natal, 1-0. Depois, Flávio Boaventura vai fazer 2-0, erro da zaga. Errou feio ali, hein? Depois o Marcel vai diminuir para o Globo, 2-1. O Regis de cabeça vai fazer 3-1. O Marcos vai fazer 4-1. E depois o Álvaro, 5-1, vitória do América de Natal. O que aconteceu nesse jogo, André? É que teve uma briga no vestiário entre o presidente e o treinador jogou uma cadeira no presidente. O presidente jogou uma cadeira no técnico. Olha aí. Vitória do Grêmio, Felipe Alves empatou e o Luan fez o último gol do Grêmio. O primeiro quem fez, gente, foi o Douglas, viu? Então, vitória do Grêmio. Vamos lá, o Botafogo da Paraíba empatou com o Botafogo do Rio. Rafael Oliveira fez 1-0. Depois o Bill vai empatar, 1-1. Achei que o Botafogo ia ganhar esse jogo. Mais um gol do Bill, 2-1. E aí o Rafael Oliveira garantiu um empate, exato. Tem também do Atlético Goianiense. Aliás, do Paysandu, né? Venceu o Águia Negra por 2-0. E se classificou para a próxima fase. Foi onde o telespectador tirou a foto. Exato. E o Coruripe empatou com o Atlético. Ó, o Thiago Lima vai fazer 1-0 para o Coruripe e o Pedro Bambu vai empatar para o Atlético. Então, apenas um time conseguiu a classificação para a próxima fase. Todos vão ter que fazer o jogo de volta. Né? Só o Globo. Só a América de Natal. Dos que fizeram os jogos de ida, apenas um conseguiu vencer pela diferença superior a 2 gols e até causou uma confusão no adversário. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir vamos comentar a confusão que teve ontem no jogo do Internacional contra o Ipiranga e, claro, vamos falar da vitória do Corinthians. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta e agora vamos conferir os primeiros recados nesta quinta-feira santa. Vamos lá, André? Vamos lá, galera participando do nosso programa. O Botafogo da Paraíba disputou de igual para igual com o do Rio. Beijo para a Luciana, manda um alô para o Barraco do Valdique. Rony Maia de Pombal, na Paraíba. Obrigado, Rony. Rony. Muito obrigado pela audiência. Olá, boa tarde, sou Josiano Alves, de Teixeirópolis, Rondônia. Manda um alô aí para nós. Um abraço aí para a galera de Rondônia, acompanhando o nosso programa. O São Paulo pode depender do Corinthians para se classificar na Libertadores. Obed, de Jequié, BH. Obrigado pela sua participação. O São Paulo pode depender mesmo, né?
depender mesmo. Que O Rogério Ceni até comentou sobre isso. Depende mesmo. E eu acredito que o São Paulo pode contar com o profissionalismo do Corinthians nesses jogos. Um abraço para a Benedita Rafaela e para o Adriano Santos, de Coronel João Sá, na Bahia, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. O Botafogo do Rio pensava que ia ser fácil ganhar do Belo. Não pode desmerecer o futebol paraibano. Vamos pra cima deles lá no Rio. Cláudio de Cabedelo, na Paraíba. E foi dessa forma que o Goiás, no ano passado, foi desclassificado pelo próprio Botafogo da Paraíba, né? Foi. Achou que ia ser fácil e acabou não dando... acabou sendo desclassificado em pleno estádio Serra Dourada, em Goiânia. Agora vamos falar um pouco do Campeonato Gaúcho. Ontem o Internacional venceu o Ipiranga por 1-0. D'Alessandro fez o gol da vitória do Internacional, foi de pênalti. E agora o Internacional é o líder. Aí mais uma cena lamentável aconteceu, olha lá, André. O Fabrício... gesto pra torcida. E aí o árbitro, né, expulsou ele. Ele estava com a bola nos pés, só que a torcida começou a vaiar. Só que ele não conseguiu, né, segurar, foi lá, reclamou com a torcida. O árbitro o expulsou e o presidente do Internacional suspendeu. Ele só vai poder voltar no Internacional segunda-feira. Ele saiu fazendo o gesto também que tá fora. Ó, tô fora. Acho que tá fora mesmo. Mas acho que então algumas coisas deve estar acontecendo com ele. Não é possível. Ele já teve briga com o árbitro, ele já teve briga com o jogador no treino e agora, porque o torcedor tava vaiando. O jogo tava 0-0, o Internacional acabou ganhando o jogo, assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho. Se tivesse perdido esse jogo não ia fazer diferença pro Inter. Era um jogo praticamente cumprindo tabela, já que já está classificado para a próxima fase. Não precisava dessa cena, não tinha necessidade e ele não precisava fazer isso. Você tem que respeitar o público. Você está vaiando, ele não gosta do aplauso, então ele tem que respeitar também na hora da vaia e saber assimilar isso aí. Agora eu vou falar um pouco do Corinthians, que arrasou ontem o Danúbio no Itaquerão. Olha lá, o Jadson fez o primeiro gol para o Corinthians, uma cobrança de falta perfeita. Foi lá no ângulo. Aí depois o matador Guerreiro entrou em cena e fez mais 3 gols para o Corinthians. André, o Corinthians a gente pode dizer que é o serial killer do seu grupo, né? Tá atropelando todo mundo. Tá atropelando todo mundo, impressionante a qualidade, né, do futebol. É bom a gente ver o Corinthians jogando, né? E a aplicação tática dos jogadores. Por exemplo, ontem não foi mais de uma vez que eu vi o Guerreiro voltando para marcar. Exato. Voltando no campo de defesa, na lateral, para marcar. Quando o Corinthians está sem a bola, é um time aplicado que faz tudo para tomar a bola novamente. Ele defende com 11 e ataca com 11. Então o Corinthians está numa fase fantástica, numa disposição muito grande. E se seguir dessa forma, vai dar muitas alegrias ao futebol brasileiro nessa temporada. E é um exemplo até a ser seguido pelos seus adversários. Perdeu a bola, volta para marcar, não coloca a mão na cintura não. Então, olha o que jogou o Sheik ontem, demais. O que jogou o Guerreiro, Elias jogou demais. O que jogou o Jadson. Jadson que ficou tanto tempo no banco, né? Do Mano Menezes. Nossa, que jogou a defesa, os laterais, o Fagner. Então, um time muito aplicado, que está numa fase fantástica. E dá para notar que o Tite está tendo assim, até alegria de fazer o que ele está fazendo. A gente vê a satisfação dos jogadores e da comissão técnica com essa campanha que o Corinthians está na temporada. Bom, para fechar o programa de hoje, André, para a gente viajar, né? Vamos ler os últimos torpedos? Vamos lá. Boa tarde, quero ver os gols da minha Bolívia querida, Dali Sampaio Correia. A gente procurou, mas a gente não achou, viu? A gente sempre coloca os gols do Sampaio Correia, mas hoje nós não consegui achar. Mas parabéns aí pelo jogo do Sampaio Correia. Boa tarde, sou Diego Pacheco de Cuiabá, Mato Grosso. O Vascão é favorito na Copa do Brasil. Obrigado pela participação. André, o Corinthians tem time para ser campeão da Libertadores? J. Ponte, Campina Grande, Paraíba. Existem 2 times até o momento que estão com aproveitamento de 100% no campeonato.
o Corinthians e o Boca Juniors da Argentina. Então, quem está com essa campanha é sempre cotado como um dos favoritos. Boa tarde, sou Alan Santos de Coronel João Sá, na Bahia, sempre ligado no Brasil Esporte. Alan, Alean e Aleandro acompanhando o programa. Obrigado pela participação de vocês. Agora você vai ler o último, André. Olá, meu nome é Caio César, sou de Anápolis. Manda um alô aí pra gente. Um abraço aí para o Caio César e todo o pessoal de Anápolis. Amanhã não teremos programa, tem programação especial de Sexta-feira Santa aqui na TV Aparecida e no domingo estaremos de volta, né, Luciana? Voltamos às 10 da noite, hora de Brasília, trazendo tudo do que vai acontecer no esporte no final de semana. É isso aí. Bom feriado para todos vocês e um grande abraço. Tchau.